Charles Araújo é escritor, chargista e ilustrador. Seus livros, voltados para o público infanto-juvenil, já estiveram em vários eventos literários. Sua última obra, O Melhor Livro de Contos Infanto-Juvenis do Espírito Santo, foi lançado em 2009, com o apoio da Lei Rubem Braga. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa sobre literatura infanto-juvenil com o escritor Charles Araújo. Charles, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Charles, nós temos 2 livros seus que estão aqui hoje, né, pra gente conversar um pouquinho. Um deles é o livro infanto-juvenil, O Melhor Livro de Contos de Bichos do Mato, de Todos os Tempos e Outros. Isso. Foi um livro que o senhor lançou em 2003. Fala um pouquinho pra gente sobre essa obra. Pois é um livro, como pelo título fala aí, a metade dele eu dividi em história de bichos, né? História de bichos. E outra parte eu fiz contos gerais, né? Mas isso aí. É parte de bicho e outra parte de contos gerais. E por que São o senhor... contos curtos, né? E por que o senhor escolheu falar sobre bichos? É uma coisa que aproxima das crianças, que as crianças gostam? Na verdade, eu gosto também, né, de escrever sobre bicho, porque eu sempre acho que a gente parece muito com bicho, né? Inclusive, tem outros livros aí que eu estou preparando aí falando sobre isso, que eu sempre comparo o homem com o bicho, as bobagens que fala, né, as besteiras. E geralmente nas histórias que eu falo sobre bicho, por exemplo, nem sempre são finais felizes, né? Porque o bicho acaba sendo tão bobo quanto o homem, né? Assim, o transforma a mesma coisa assim. Então nem sempre os finais são felizes, né? Mas é isso aí. O recado que dá é isso aí, que a gente se parece tanto com o bicho, que até as bobagens que a gente faz, os bichos também fariam, talvez, né? E esses bichos, eles são personagens como se fossem humanos? Eles falam? Como é que é isso? Geralmente eles falam. Os bichos falam sim. Charles, esses contos desse livro, foi lançado em 2003, como eu já falei, eles foram escritos mesmo para esse livro ou são produções antigas suas? São antigas e na época não foi bem um livro, foi montando o livro aos poucos, né? Apesar de que eu escrevo muito, né? Eu tenho muita facilidade de escrever, de criar histórias, né? Escrevo muito. Então, e antes eu tinha feito um livro anterior, né, que não está aqui, que é um livro de contos, infanto-juvenil, ou melhor, infantil, quer dizer, que é a Caixa de Lápis de Cor, que fiz com meu primo Gió. Então, foi a primeira experiência minha de escrever historinhas, foi naquele livro. Aí, a partir daí, né, e foi para Lei Rubem Braga, né, que você acha que tem que falar mais para frente. Aí depois, com já que ele conseguiu lançar um livro, eu pensei, vou tentar lançar um livro também. Aí juntei as minhas histórias que eu estava escrevendo, né, e uns antigos que eu já tinha, e montei esse livro e ficou dessa grossura aí. Quanto tempo o senhor levou mais ou menos para escrever esses contos? O senhor tem ideia? Eu tenho facilidade, como eu te falei, eu escrevo na semana assim, 5 contos mais ou menos por semana. Eu escrevo sempre. Então se eu morrer hoje, daqui 200 anos, tem de livro para fazer ainda aí. E essas histórias, elas são completamente ficção ou tem alguma coisa que o senhor vivenciou, alguma experiência? A maioria é ficção. Quase sempre ficção. E tem um outro livro que a gente está aqui também, que é mais atual, do senhor, de 2009. Se chama O Melhor Livro de Contos Infanto-Juvenis do Espírito Santo. Seria uma continuação do anterior ou são trabalhos diferentes? Poderia dizer isso que você falou aí, poderia ser uma continuação, porque também tem história de bicho, né, e de gente, só que não está bem separado igual o outro. O outro fez uma parte, realmente, assim, uma parte só de bichos, e outra parte de outros personagens, né. Mas esse é bem mais misturado, mas tem história de bicho também, né, fábulas, essas coisas. E de personagens também, né, tem vários personagens também. Tem alguma diferença entre um livro e o outro? A diferença é porque ele ficou maior, né, assim, mais páginas, né. E eu acho que não sei, eu acho que eu aprendi mais com a primeira experiência, né? Ficou melhor o livro, eu acredito, né? Ficou bem melhor. O senhor acha que por ter lançado esse outro anteriormente, esse trabalho ficou melhor? Ficou melhor, com certeza ficou melhor, né? Ficou, inclusive gráfica, né? Essas coisas, eu tive uma experiência para mexer com o livro, foi bem melhor. O senhor acompanhou? A aceitação também foi melhor. O senhor acompanhou o processo gráfico de impressão, sim, essa parte? Sim, acompanhei sim. E como é que o senhor trabalha esses livros? O senhor chegou a levar em alguma escola? Como é que
o senhor divulgou o seu trabalho? Pois é, esse último livro eu fiz o lançamento lá no Mercado de São Sebastião, né? Foi até a inauguração lá. E teve outros escritores também lançando o livro na época, né? E você me perguntou antes também como é que foi feita a divulgação, né? A divulgação foi mais assim, e também muita gente comprou também. Eu trabalho no Sindicato dos Petroleiros, né, aqui do Espírito Santo, e no site, né, através de site, assim, então muita gente comprou meu livro, né? Eu vendi bem, esse livro eu vendi bastante mesmo. Mas eu vendi mais no estado aqui, né? Aí é outro problema do escritor capixaba, no caso, meu caso, né, de poder divulgar isso para fora, né? Porque a lei, ela concede o dinheiro para você fazer o livro, né? Mas você não tem um apoio assim para você fazer a divulgação, então fica meio difícil você fazer sozinho esse tipo de divulgação. Outro tipo de divulgação que eu sempre faço aqui, que eu costumo fazer, é pela própria Prefeitura de Vitória, que é no Viagem pela Literatura, que eu participei uns 4 anos já, né? Que é convidado um escritor, né, capixaba, e vai uns contadores de história lá contar a história do livro, né, alguma história do livro. Então eu já tive 4 participações já, e isso é uma das divulgações que eu tenho, mas são essas aí. Agora de escola mesmo, eu fui em poucas escolas, né, que eu ainda não tive um ziraldo ainda de poder frequentar esse monte de escola, né. Mas eu já fui nas 2 escolas e também, acho que foi isso. E participei e fiz uma coisa também para alunos de várias escolas, pela prefeitura também, que foi uma oficina de quadrinhos. Só que foi muito tempo, em 2004. Foram 5 dias, né, que eu fiz essa oficina de quadrinhos. Até a Eugênia que arrumou para mim na época da biblioteca aqui. E essa oficina de quadrinhos porque o senhor ilustra também, não é porque isso, eu ilustro também e faço história em quadrinhos também. Inclusive nós fizemos uma revista. Minha primeira experiência, não sei se você vai falar aí, foi uma revista de humor que nós fizemos quando eu morava em Belo Horizonte. A revista chamava Brazorra, Ri Pra Não Chorar. Uma revista, a gente criticava na época o Sarney, né? E o Plano Cruzado, eu e meu primo, eu escrevi as histórias, ele desenhou. Aí a partir daí nós começamos a sentir gosto para escrever e mostrar os trabalhos realmente, né? Aí daí para frente começamos a publicar em jornais, né? Tirinhas, faço tirinhas também, no Jornal do Estado de Minas, jornais de lá. E aí para diante não parei mais, assim, de divulgação, sempre foi assim. E quando o senhor começou a escrever para criança, para jovem? Porque esse primeiro trabalho seria mais para adulto. Isso, tá. Na época que eu morei no Rio de Janeiro, eu morava em Belo Horizonte, estava no banco, saí, fui para lá, falei assim, aquela história, agora virar artista, agora vou ficar famoso. Aí fui com um papelado debaixo do braço, né, e fui procurar alguns lugares, né. Primeiro eu consegui ser colaborador, que eles falavam na época. Uma revista até conhecida, a revista Mad, né, uma revista de humor americana, né, que tinha no Brasil, que a gente não voltou agora. Então eu comecei publicando ali minhas histórias, eu bolava umas coisas engraçadas, eles compravam lá, assim. Aí depois descobri que o Ziraldo ficava lá também, no Rio, né, e tinha uma produtora lá, a Zapping, e lá eu comecei a levar umas tirinhas, eu me apresentei, que eu escrevia, eu desenhava. Então a partir dali eles me deram uns desenhos, né, dos personagens do Menino Maluquinho, né, da turma lá, e para ver se eu conseguia bolar alguma coisa, né. Aí, só que, como eu falei, eu tenho facilidade de fazer coisas, escrever, de criar. Então eu sempre estava desempregado mesmo, né, então a minha vida era essa. Então todo dia chegava lá aquela coisa enorme lá de papel lá, de tiras, né, de historinhas, então aí eu comecei assim. Aí o gosto pelas historinhas infantis foi a partir daí, lá no Ziraldo. O senhor chegou a ter contato com ele? Pois é, essas perguntas eles fazem, mas nunca vi o Ziraldo lá. Eu só vi o Ziraldo uma vez, a primeira Bienal aqui de Vitória. Inclusive, eu mostrei para ele que eu estava andando, falei, seu Ziraldo, eu já trabalhei para você, aí ele andando. Aí eu peguei e mostrei uma sessão de direitos autorais, né, que da empresa dele, falou, ué, é mesmo, você trabalhou comigo? Então, assim que eu conversei com ele aqui na Bienal. Lá na Zap mesmo, nunca tinha visto ele lá. Como é que foi o retorno dos leitores mirins, das crianças, né, dos jovens, com os seus livros? É interessante, principalmente, né, nessas viagens que eu participo, viagens pela literatura, geralmente quando a biblioteca e a prefeitura marca isso, é porque tipo assim, eu vou apresentar em tal dia, né? Por exemplo, 2 de abril. Antes, pessoal, as crianças que vão participar já leram meu livro, já conhecem meu livro mais ou menos. Então sempre tem uma coisa interessante, igual ano passado, retrasado, por exemplo, os alunos transformaram esse livro meu aqui, o melhor livro de contos e bichos, em histórias de cordel. Então foi interessante. Então,
E também tem uma outra experiência bacana que foi no lançamento do livro lá A Caixa de Lápis de Cor, que teve uma contadora de história, que é a inscrição dela agora aqui, foi contar a história do livro para mim, do lápis de cor, para as crianças, bem pequenininhas as criancinhas. E as criancinhas adoraram e falaram assim, você que escreveu A Caixa de Lápis de Cor. Então essa lápis de cor é uma historinha bem conhecida assim, aqui em Vitória. Eu acho que de criança muita gente conhece essa historinha, que ela andou muito por aí. E de alguma maneira esse contato com as crianças inspira o senhor para escrever novas histórias? Sim, com certeza, me inspira muito. E o senhor comentou comigo antes da gente começar a gravar nos bastidores que o senhor tem filhos. Uhum. Eles inspiraram, eles são personagens, eles têm algum envolvimento nas histórias do senhor? Sim, sim. Eu tenho 3 filhos, né? Emily, tem 18 anos. Julie, 16. Charles Mendes, que é o pequenininho, tem 16. E tem um na barriga agora que não sei, que vai ser menino ou menina ainda. A Julinha, ela já ganhou até prêmio lá, que ela mora em Montanha, no interior do estado. Como escritora, né, mirim, que ela escrevia umas historinhas lá, então ela gosta de escrever. Então ela já está nesse caminho aí, né? Não sei se o que vai ser no futuro, né? Mas ela gosta. E também eu transformei meus filhos em personagens, né? Assim como nós também, eu e meus parentes, assim, irmãos, já somos personagens há muito tempo, né? Que eu transformei da época do Ziraldo. Então uma história que na época eu bolava muita coisa pro Ziraldo, muitas histórias, né? E nem tudo se aproveita lá, né? Assim, não serve para o tipo de personagem dele, né? Às vezes minhas histórias são mais malucas do que as dos maluquinhos, né? Aí o que eu fiz? Eu conversei com meu primo, o que vamos fazer? Vamos criar uns personagens. Aí tive essa ideia de criar nós mesmos como personagens, né? E aí transformamos os apelidos dos irmãos, dos primos, e todo mundo virou personagem. Agora, as histórias que não eram do que Ziraldo não quis na época, transformamos em Menino Brasil e tá aí. Quer dizer, tem pessoas da sua família que viraram personagens, estão nos livros. E eu uso, geralmente eu uso a personalidade deles mesmos, né? Igual tem um irmão meu que é médico, ele gosta muito de ler, né, caladão assim, então ele sempre tá na historinha também. E tem minha irmã Vanusa, tem um oclão, eu sempre falo dela também, gosta de gastar e nunca tem dinheiro, nunca sobra. Então vira personagem, acaba virando personagem. E quando eles leem o livro e eles veem que eles estão nas histórias? Gosta muito. O retorno deles é bom? É bom, não, a família sempre apoia, muito bom. E pelo que eu percebi, Charles, você incentiva muito seus filhos a ler também e escrever, é isso mesmo? Sim, incentivo mesmo, inclusive com assinatura de revista, sempre gostei disso, né, acho que o pai tem que fazer isso, né. Ele fala que o filho não gosta de ler, mas se não gosta de ler, faz uma assinatura de uma propaganda, de uma Veja, de uma Turma da Mônica, né, que não é possível que ela vai ver uma revista novinha, Cheryl lá não vai querer ler uma revista, né. Então eu sempre fui um incentivador da leitura dos meus filhos, né, que sempre vou ser, né. Charles, a gente continua o bate-papo daqui a pouco. O nosso programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente está conversando um pouquinho sobre literatura infanto-juvenil com o escritor Charles Araújo. Charles, você estava me falando das suas filhas, do incentivo à leitura, incentivo a escrever. Sim. Eu queria saber se o senhor percebe que as crianças estão lendo, por exemplo, nesses trabalhos que o senhor fez nas escolas, né? Nesse projeto da prefeitura. O senhor percebe que há um interesse das crianças pela leitura? Sim, vejo que as coisas melhoraram bastante, sabe? Vejo interesse, sim, todo mundo quer participar, né? E eu acho, sim, com certeza. E de alguma forma a sua presença nas escolas, a presença do escritor, que é uma coisa que não é todo dia que as crianças têm oportunidade, o senhor acha que incentiva elas a lerem também? Nossa, com certeza, é uma alegria. A última vez me emocionei muito, na verdade, sabe? Porque duas contadoras de história contaram 2 histórias do meu livro, o melhor livro de contos infantis juvenis, e a criançada adorou, né, e batia palmas, né, e eu chorei mesmo, foi muito bacana, foi muito bem feito, assim, muito bacana, e ver que os alunos, eles prestam atenção mesmo, gostam mesmo, entendeu, todo mundo quer participar, quer mostrar alguma coisa que faz, né, olha o que eu fiz, entendeu, porque geralmente quando eu vou nesses lugares, né, dessa viagem, além de ter a apresentação do escritor, né, e como eu escrevo também desenho, eu geralmente faço uns desenhos também para os meninos, né. Aí todo mundo quer fazer um desenho para me mostrar, né, o que ele fez, né, eu ensino eles a desenharem um pouquinho também, então
sempre tem essa participação muito bacana aí. Charles, o senhor teve esse incentivo em casa, do seu pai, da sua mãe? Eu sempre falo isso no meu livro também, que eu sempre tive, né? Porque meus pais antigos, né? Meu pai tem 83 anos, minha mãe 76, mas a nossa família é uma família grande, né? Eram vivos, né? Eram 9 filhos, né? Mesmo naquela época, meu pai nunca, sempre falo num livro desse aí, nunca negou, assim, no interior, chega o cara vendendo livro, né? Revista, ele sempre comprou pra gente, ele nunca negou isso. E outra coisa também que outro incentivo, que era papel e caneta, né? Que a gente, quando é criança, gosta de riscar, então nunca teve esse problema de casa, assim, de falta de incentivo por parte do meu pai e minha mãe, sempre nos incentivou, né? E meu pai, eu falo também, sempre eu falo, meu pai, o irmão meu mais velho fala que ele é um poeta, né? Que é um poeta antigo, ele sempre gostou de ler aqueles almanaques antigos, né? Então, e gosta de falar poesias, né? Sempre foi assim, então isso aí foi uma ajuda muito grande, né? Inclusive também tem um irmão também, que é o Atervaldo, um dos nomes, por isso que meus irmãos viraram personagens, porque os nomes dele já, você vê, é Verbênia, é um pessoal, parece que inventou, né? Atervaldo, ele começou a escrever antes de mim, né? Que é mais velho que eu, mas assim, ele escreve poesia, crônicas, romance, já escreveu, só que nunca publicou, né? Até fala assim, um dia eu vou ser famoso, um dia eu vou publicar suas coisas, mas eu corri mais atrás do que ele, né? Então, por isso que eu consegui publicar, eu acho, mas as coisas dele são boas também. Então, foi outra pessoa que me incentivou muito, foi meu irmão, Atevaldo. E o senhor imaginava que escrever um livro era um projeto de vida do senhor? Sempre eu acredito nisso, sabe? Eu sempre penso que quando eu ficar bem velhozinho, eu vou estar vivendo disso, entendeu? Né? Escrevendo livros para criança e eu acho que vai ser esse o futuro meu. Eu acho que vai ser esse. E Charles, qual é a parte mais difícil de escrever para criança? É um desafio escrever? Não, eu adoro, sabe, assim, porque ultimamente eu li uns livros antigos, né? Eu li uns livros de 1894, de contos infanto-juvenis, antigões, né? E até me incentivou, assim, não, me deu até umas inspirações para novas histórias, né, assim. E naquela época era muita pobreza, havia muita pobreza, e o pessoal acreditava muito que ia chegar uma fada e ia salvar o pessoal da miséria, né? E hoje a gente vê que as coisas não mudaram muito, né? Assim, de lá para cá, né? A gente sempre acredita, a criança sempre acredita que as coisas vão ser melhores, né? O pai não está aquela miséria toda na roça, não, mas na cidade grande está passando mesmo necessidade. E eu acho que isso ajuda sim. De modo geral, os contos que estão nos seus livros, os que você escreve, trazem uma lição de vida para os leitores? Sim, traz sim. Traz uma lição de vida, mas naquela de né, o cara aprender mesmo, né, no final da história, que nem tudo é final feliz, né? Que às vezes o cara fica até decepcionado, mas o final é esse aqui, mas o final tinha que ser aqui, para saber que a vida não é um mar de rosas, como geralmente os escritores infantis, por exemplo, escrevem, né? A vida não é assim, né? Mas eu tenho historinha também feliz também, né? Mas a maioria eu escrevo com finais assim que não são felizes, digamos assim. Mais reais. Mais reais. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto e saber se o senhor só escreve contos. O senhor escreve poesia ou romance, alguma outra coisa? Ó, poesia, eu estudei em colégio agrícola, em Colatina, lá eu escrevi umas poesias, né? Que era mais curtinha, então eu tinha uns concursos lá, né? Mas eu escrevi umas poesias, né? Mas assim, eu nunca as publiquei também não. E acho que foi os primeiros textos mesmo, depois das cartas da minha mãe que eu fazia para ela, foi os primeiros textos que eu escrevi, foi essas poesias. Aí depois do interior também eu fazia muito, que eu não contei para você, eu fazia muito, era revistinha em quadrinhos. Eu mesmo fazia uma revistinha, eu dobrava as folhas, né, A4, dobrava em 2 assim, escrevia uma historinha e ela mesmo desenhava, pintava, então tem muitas historinhas assim que eu inventava naquela época, sempre geralmente ficção científica eu fazia. Esses trabalhos de poesia e de quadrinhos, o senhor chegou a publicar? As poesias não, que eu fazia no colégio agrícola, né, era novo ainda lá, então era mais brincadeira, né? Então, mas eu tenho elas guardadas, né, até hoje, né? E eu espero um dia poder fazer uma mistura num livro futuro aí, né? Colocar umas poesias, com poesias malucas, né? E com alguns contos, né? Porque eu acho, aqui no Brasil, poesia não tem muito assim, aceitação, né? Apesar de que muito vai no Secult, tem muita gente que participa de poesia, mas eu acho que não tem muita aceitação.
Então, se fazer uma mistura, né, e colocar uns contos misturados com poesia, talvez a criança queira ler mais, né? Os seus livros já trazem um pouco de mistura, pelo que o senhor falou. Sim, sim. Eu, geralmente, nos meus livros eu coloco um pouco de tiras, né, tirinhas, né, dos meus personagens, né, e as histórias mesmo, né, pra não ficar aquele trem chato só lendo, né, então o cara no finalzinho, fala assim, às vezes o cara gosta de ler o livro mais pra frente, então ele vai ver as tirinhas primeiro, depois ele volta pra ler as histórias. O senhor acha que é melhor para o leitor, fica mais interessante? Sim, fica melhor pro leitor. E todos os meus contos, os livros são ilustrados também. E geralmente eu que os ilustro e faço a coloração também. E eu queria perguntar também para o senhor um pouquinho da experiência que o senhor teve com a Lei Rubem Braga, que é uma lei de incentivo. Seus 2 livros foram lançados pela Lei Rubem Braga, não é isso, Charles? Como é que foi essa experiência? É uma experiência. Nunca, o cara que está assistindo não pode pensar que é fácil, não é fácil. Então, a gente faz o projeto, né? Igual eu fiz um projeto do livro, né? E não é porque fez o projeto do livro, mesmo que a gente acha que é bonitinho, né? E vai passar, não passa, né? Igual tem muitos anos que eu moro aqui em Vitória, eu consegui lançar 2 livros, né? Mas também acho que eu não sei se tem na lei, se tem algum controle disso aí, do cara não poder lançar um livro seguido, ano a ano, né? Mas não é bem fácil, não. Mas o cara quiser tentar, ele vai montar, no caso meu, um livro, né? Monta o livro, a boneca do livro que eles falam, né? Depois faz os orçamentos, né? E leva para a prefeitura, tem um prazo para levar lá. E depois passa pela essa análise lá, se passar, aí você vai estar feliz, mas não completamente, porque depois você que tem que correr atrás e conseguir o dinheiro ainda com os patrocinadores, né? Muitas vezes o cara às vezes consegue a aprovação da lei, mas não consegue o dinheiro e Não adianta não adianta também. nada. O senhor chegou a tentar alguma vez e não conseguir? Já tentei umas 2 vezes, eu acho, e não consegui. Ano passado, por exemplo, não consegui. E também não sei por quê. Não sei por quê. Mas tem que persistir, né? Tem que persistir, senão eu vou participar novamente, né? O senhor acha que esse tipo de lei realmente incentiva os escritores? Eu entrevisto aqui vários escritores que também publicaram os livros por meio da lei. Muitas vezes eles falam, Charles, que se não fosse a lei, eles não conseguiriam publicar. O senhor também percebe isso? Com certeza, né? Como é que ele consegue lançar um livro de 10 mil, 15 mil? Não tem condição, né? Aí a lei é a salvação do escritor capixaba, é essa aqui, a lei. Né? Tem a lei aqui, tem a Chico Prego também, né? Que eu ainda não consegui publicar nada lá ainda, mas a Lei Rubem Braga. Mas o caminho é esse aí. O cara quiser publicar, lançar um disco, uma coisa assim, né? Tem que procurar a lei mesmo, a Lei Rubem Braga, fazer propaganda aqui da Lei. Pela experiência do senhor foi uma boa, né? Uma ótima experiência e me ajudou muito, graças à lei. E o senhor está trabalhando em algum novo projeto atualmente? Sim, sim. Geralmente, ano passado, eu falei, eu estava com um livro na lei, né, que eu ia participar de um livro, e aí não deu certo, não passou. Aí, Livro de quê? Contos infantis juvenis Da novamente. mesma linha que o senhor já tem publicado, né? Aí esse ano eu já estou preparado um outro, que é o mesmo, mas só que eu já tirei algumas histórias, coloquei outras no meio lá, né, não sei, pode ser isso, não sei o que. Aí vamos tentar novamente, esse ano, um novo livro aí, que ver se passa na lei. Charles, eu queria pedir para o senhor ler um conto pra gente. Certeza. Pode ser? Vou ler a história aqui do Grilo e o Galo. O galo que ciscava o mato procurando o que comer, viu um apetitoso grilo. Com uma rapidez incrível, conseguiu prender o pobre infeliz com uma de suas unhas do pé. O grilo, muito esperto, tentou negociar ou pelo menos ganhar tempo com a situação. E então disse: vai me comer? O galo, que não tinha dúvidas disso, falou: claro, qual o seu último pedido? O grilo, pensando rápido, disse: quero viver, cantar por aí, pular muito. Não acha que está pedindo demais, não, grilo? Olhe para a sua situação. O grilo não sabia mais o que dizer. Ainda assim, no desespero, disse: devia pensar direito. Se me comer, logo vai estar com fome novamente. De que adiantaria isso? O galo era mais esperto. Vou comê-lo não para matar minha fome, mas para enganar o meu estômago, até encontrar uma coisinha melhor. Sem saída, o grilo ainda tentou: dê-me uma chance. Qual? Você me solta e eu pulo. E aí, se você conseguir me pegar novamente, você ganha, certo? O galo estava com muita fome e não estava disposto a gastar mais energia por causa de um simples grilo. Sem chance. E então, aceitando seu trágico fim, o grilo fechou os olhos e disse, esperando pela bicada final do galo: seja o que Deus quiser. Aconteceu que a bicada não veio. Inclusive, o grilo percebeu que estava livre das patas pesadas do galo faminto em seu corpo. Sem entender bolhufas, o grilo saiu dali rapidamente. Subiu numa árvore e foi ver, afinal, o que havia acontecido. Lá do alto viu um ser humano segurando o pobre do galo pelo pescoço. Diante de tal cena, disse para os seus botões: hoje era o dia do caçador, dia de galo ensopado.
Historinha é essa aí. Charles, eu queria pedir para o senhor deixar um contato. As pessoas que estão assistindo o nosso programa, que quiserem ter o livro para dar para os seus filhos, ler as histórias para os seus filhos, como é que elas fazem? Olha, tem um e-mail, né? Pode ser um e-mail, é Charles Araújo, é CH, né? Com X, nunca ia falar Charles com X, mas charlesaraújo@gmail.com. E um telefone, né? Vou dar um telefone aqui, é 3315-4014, aqui em Vitória. Tá ótimo, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso programa. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato. Anote o nosso e-mail, é tvassembleia@al.es.gov.br. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.